Como tá aí, vou começar aqui essa videoaula. E aí, como vocês estão? Vocês estão em casa? Fiquem em casa, viu? O tema da aula de hoje é fração geratriz de uma dízima periódica composta. Vamos utilizar aqui o Google Sala de Aula e o Google Jamboard, né, para poder explicar a matéria, certo? Aqui, estamos aqui já no Google Sala de Aula, tá aberto, né? Se você tiver alguma dúvida, navega aqui oitavo ano, né? Aqui no oitavo ano F, oitavo ano E e F, né? Navega aqui em atividades. E tem aqui as atividades de matemática. E aí você, atividade 5, nas instruções tem a fração geratriz aqui, o PDF. Clicou, abriu a atividade 5. Na atividade 5, o objetivo é reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica. Então, na atividade 5, você tem que reconhecer e utilizar os procedimentos que a gente vai explicar agora, para você obter a fração geratriz. Aí, ó, nesse caso aqui, a fração geratriz são extraídas de dízima periódica compostos. E o que é uma dízima periódica composta? Dízima periódica composta é aquela dízima que a dízima é sempre depois da vírgula, né? Depois da vírgula tem uma parte que não se repete, que é chamada de antiperíodo. No caso aqui, no exemplo, é 0,23333, né? 3 pontinhos ali, representando a dízima. Você tem que entender que tem um antiperíodo. Quem é o antiperíodo? É o 2. Só tem um algarismo no antiperíodo e tem um algarismo no período. E o que é o período? Lembra lá? O período é o que se repete. Quem está se repetindo aqui é o 3. Então tem duas maneiras de você... Tem dois procedimentos, né? Duas maneiras de você obter essa fração geratriz, a fração que gera essa dízima periódica. Nesse caso, eu vou usar o conceito da incógnita, né, do x. O x representa a fração. Essa fração gera essa dízima aqui. Eu tenho que passar o antiperíodo para antes da vírgula. Para fazer isso, como é só 1, eu vou multiplicar por 10. 10x, né? 10 vezes x, 10 vezes essa dízima aqui. Então, o que vai acontecer? O 2 vai passar para antes da vírgula. Fica 2 inteiros, né? E o 3 é o período aí, a dízima. 3. Pronto. O próximo passo é passar um algarismo, né? Ou, no caso, um período. Nesse caso aqui, o período só tem um algarismo. Passar um período para antes da vírgula. Como esse período é só de um algarismo, então vou multiplicar por 10 de novo. Vai ficar assim, ó, 10 vezes 10x é igual a 10 vezes a dízima. O que acontece? Um dos três vai passar para antes da vírgula. Então vai ficar 23,333. E do lado de cá vai ficar 100x. Tá aí 100x. Os 100x é igual a 21 mais o valor 2,333. Por quê? Porque no caso eu vou transformar ele nesse valor aqui. Se eu pegar a diferença entre essa dízima e essa dízima, dá exatamente 21. Ou seja, 21 mais esse número aqui, esse valor menor, a soma deles dois é igual ao 23,333. Então, isso aqui é como se fosse uma jogada aqui matemática, né? Eu vou pegar essa dízima aqui e vou trocar pelo valor, pela quantidade de x.
Se esse daqui é um x, essa dízima aqui equivale a 1x, essa dízima aqui equivale a 10x. Então, eu vou pegar esse valor e vou substituir por 10x. Então, vai ficar assim, ó, 100x igual a 21 mais 10x. Só que aí eu vou tirar esses 10x do lado de cá. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar menos 10x. Mas para eu poder acrescentar aqui, para eu poder, no caso, retirar esses 10x, ele não pode surgir do nada. Então, para eu retirar, eu tenho que retirar também do outro lado. É como se fosse uma balança. E essa balança está em equilíbrio. Para eu tirar desse prato aqui, eu também tenho que retirar a mesma quantidade desse prato aqui, para a balança não ficar em desequilíbrio. Quem seria o primeiro prato, né? Seria o 100x. Tá aqui 100x. E o segundo prato, né? O segundo peso ali, 21 mais 10x. Se eu tirei 10x do lado de cá, eu tenho que tirar 10x do lado de cá também. Então vai ficar assim, 100x menos 10x, que dá 90x. E 10x menos 10x fica 0. Sobra quem? 21. Então vai ficar assim, 90x igual a 21. E aí eu quero saber o valor de 1x aqui, ó. Eu quero saber o valor de 1x e não de 90x. Como é que eu vou achar o valor de 1x? Aqui eu tenho 90x. Para eu achar o valor de 1x, eu tenho que dividir pelo mesmo valor do coeficiente, que é 90. Então, 90x dividido para 90 é igual a 1x. E do lado de cá, que eu tenho 21, a mesma lógica dos pratos da balança. Se aqui eu dividir por 90, aqui também eu vou dividir por 90. Então vai ficar 21/90. 21/90 seria a fração geratriz, que gera essa dízima aqui, certo? Aí tem o método 2. No método 2, que é o que eu quero que você aprenda, eu vou pegar essa dízima e vou olhar quem é o antiperíodo, que no caso é o 2. Quantos algarismos tem? Apenas um. Eu vou pegar quem é o período, é o 3. Quantos algarismos tem o período? Apenas um. Então daqui eu vou extrair o resultado. Eu vou achar a fração geratriz. Como eu vou achar? Eu vou pegar, primeiro, aqui vai ser o antiperíodo e o período, é a combinação dos dois, que dá 23, né? Se eu pegar o 2 e o 3, eu vou ter 23. E aqui eu vou subtrair, né, a diferença do valor do antiperíodo, que no caso é 2. Então vai ser 23 menos 2. A combinação entre o antiperíodo e o período menos o valor do antiperíodo, que é 2. 23 menos 2, que dá 21. E aqui embaixo vai começar pelo 9. O 9, a quantidade de 9 é a quantidade de algarismos que tem no período. Como só tem um algarismo no período, só vai ter um 9 aqui. Então sempre vai começar pelo 9. Se tivessem dois algarismos, aqui ia ter 2 9, né? Ia ser 99. E aqui a quantidade de zeros é a quantidade de algarismos que tem no antiperíodo. No caso, só tem um algarismo no antiperíodo. Então aqui só vai ter um zero. Um 9 e um zero. Cada um aí representando a quantidade que tem no período e no antiperíodo. Então vai ficar 21 sobre 90. Aí nós temos aqui as atividades que você tem que fazer. Eu vou fazer o item A para ver se você compreende, certo? Estou aqui no Jamboard. O Jamboard é a questão de número 1, correto? Vou assinar aqui a caneta. Questão 1.
Questão de número 1. O item A. 0,277 7. Aí. Isso é igual. Aí, no caso aqui, eu tenho 2, que ele é o antiperíodo, tem um algarismo, e tem aqui o 7, que é o período, que também é um algarismo. Então, eu vou combinar os dois, né? O antiperíodo mais o período, que dá 27. Aqui vai ser 27. Menos o antiperíodo, né? Que no caso aqui é o 2. Menos 2. Dividido por... Tem um algarismo aqui e uma aqui. Vou começar do período, né? Como só tem uma aqui, eu vou botar 9. E como só tem um aqui, um algarismo, eu vou botar 0. Pronto, 90. Então vai ficar como? Ficar como 27 menos 2 dá 25. E aí vai ficar 25, 90 avos. Vou voltar lá. Então o item A tem que ser 25, 90 avos. Aí você vai calcular o B, o C e o D. Pronto. Nesse caso aqui, você tem que obter a fração geratriz desse número aqui. 5 inteiros, né? Vírgula 6, 4, 4, 4, 4, né? Que é a dízima. Quem é o antiperíodo? É o 6. O 6 é o antiperíodo. Quem é o período? É o 4. 4 é o período. Então, no caso aqui, ele vai passar, né, o 6 para antes da vírgula. Ou seja, como é só um algarismo, multiplica para 10. 10x, 10 vezes a dízima periódica. Vai ficar 10x igual a 56,4444, né, que é a dízima. E aí eu vou passar um algarismo, né? No caso, a dízima só é de um algarismo. Então eu vou passar apenas esse um algarismo para antes da vírgula. Vou multiplicar por 10 por causa disso, porque é só um algarismo. Multiplicando por 10 aqui vai ficar 100x. E multiplicando esse número por 10 vai ficar 564. Pronto. Aí eu vou pegar a diferença, né? Com o de cima aqui. 564 menos esse daqui, o 56,4444, fica 508. Ou seja, se eu pegar 508 e somar com 56,4444, eu vou ter 564,4444. Então, esse valor aqui, ele equivale a 100x. 100x é igual a isso aqui. E esse daqui é justamente o valor de 10x. 10x é igual a esse valor. Então, eu vou trocar. Então, ó, 100x é igual a 508 mais 10x. E aí eu vou tirar 10x, né? Para poder terminar a conta. Só que para eu tirar 10x daqui, eu tenho que tirar 10x daqui. 100 menos 10 dá 90x. E 10 menos 10 dá 0, sobra 508. 90x igual a 508. Só que eu não quero saber o valor de 90x, eu quero saber o valor de 1x, né? Então eu vou pegar 90x e dividir para 90, que eu vou ter o valor de 1x. Para fazer isso, eu tenho que pegar 508 e dividir para 90, dá 508,90 avos. Pronto. Mas aí você tem que saber como é que faz na maneira 2. Na maneira 2, você vai pegar a parte inteira, que é 5,
o antiperíodo, que é 6, e o período, que é 4, e vai juntar eles, dá 564. E vai tirar o valor, que é a parte inteira e o antiperíodo, que no caso é 56. 5 e 6, 56. E aqui embaixo vai ser composto, né? A quantidade de 9 é a quantidade de algarismos que tem no período, por isso só tem um 9. E a quantidade de zeros é a quantidade de algarismo que tem no antiperíodo, por isso só tem um zero. Então deu 90. Essa diferença aqui é 508. 508, 90 avos. Aí tem aqui o exemplo, né? 1,85555, né? Que é a dízima. E aí eu vou responder a da 2 para você ver. Vou pegar aqui. Segunda questão. No item A, eu tenho 1,8. 1,8. Deixa eu ver aqui. 5555. 1,8555. Aqui eu vou colocar 5, 5, 5. Isso é igual a quanto? Aí eu vou pegar esses três, né? Parte inteira, o antiperíodo até o período aqui, ó, que deu 184, ou 185, menos, né? Essa parte aqui, ó, que é a parte inteira mais o antiperíodo. E no caso aí é quanto? 18. Então é 185 menos 18. E embaixo, começar pelo período, né? Só tem um algarismo, que é o 5. Então eu vou botar um 9 aqui. E o antiperíodo, que é 8, só tem um algarismo também. Vou botar um 0. Então quanto é que dá? Você dá essa diferença. 185 menos 18. Isso aqui é igual a 167. Correto? 167. 90 avos. Pronto. Espero que vocês tenham entendido a aula, certo? Espero que tenham esclarecido alguma coisa. A atividade foi sobre equação geratriz de dízima periódica composta. E eu ensinei, mostrei os dois métodos, mas você tem que aprender o deles. Então, tem que aprender o mais fácil, o mais simples, certo? Então, bons estudos aí.